Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ramon Pessoa. Eu sou farmacêutico, especialista em análises clínicas, mestre e doutor em farmacologia e atualmente trabalho aqui na cidade de Fortaleza como professor do curso de farmácia das faculdades FAES e lá em Aracati da faculdade Vale do Jaguaribe. E eu fui convidado hoje a falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico laboratorial de doenças tireoidianas. E a gente vai hoje, com a aula de hoje, estudar os aspectos anatômicos e histológicos da glândula tireoide, compreender a sua fisiologia e a liberação de hormônios, o mecanismo de liberação, de regulação da liberação desses hormônios e ainda conhecer as principais doenças tireoidianas e como diagnosticá-las. Iniciando falando um pouco sobre anatomia, histologia e fisiologia da tireoide, lembramos que essa é uma glândula endócrina localizada imediatamente abaixo da laringe, ocupando região lateral e anterior da traqueia, e tem como função única a produção de hormônios. É uma glândula puramente endócrina, sendo responsável pela produção de triiodotironina, que a gente chama de T3, tiroxina, que a gente chama de T4, e a calcitonina. Os hormônios T3 e T4 têm a mesma função biológica, que, como a gente vai ver agora, é uma função biológica de estímulo ao metabolismo, estímulo às funções celulares. Enquanto a calcitonina é um hormônio relacionado à calcificação óssea e à redução da concentração plasmática de cálcio. Então, hoje, nós vamos nos ater às funções metabólicas da tireoide, ou seja, nós vamos nos ater à função biológica e ao controle dos hormônios T3 e T4. Essa figura mostra a localização anatômica, logo abaixo da laringe, e mostra as duas visões, frontal e posterior, mostrando essa estrutura típica dela e que essa glândula é acessória, né? Ela tem como acessório 4 glândulazinhas pequenas que ficam localizadas próximas a ela, chamada de paratireoides, que tem função de produção de outros hormônios diferentes, na verdade de um hormônio diferente, chamado de hormônio da paratireoide ou paratormônio, também chamado de PTH, que faz homeostase com a calcitonina no metabolismo do cálcio, tá? Essa figura mostra um pouco mais detalhada a localização anatômica dela, aqui, e aqui embaixo mostra a marcação com iodo, mostrando que essa é uma glândula rica em iodo, e a gente vai entender agora por que essa glândula é tão rica em iodo. Histologicamente falando, nós temos aí um corte mostrando como é que funciona, como é que se organiza essa glândula, mostrando que ela tem todas essas estruturas arredondadas que a gente chama de folículo tireoidiano. Esse folículo tireoidiano, aqui na figura da direita em zoom, ele é composto por uma camada de tireócitos formadas em círculo e preenchidas nesse espaço com uma proteína mucoide que a gente chama de coloide. Então esse espaço ele é preenchido por esse coloide e é importante para a função produtora da glândula. Então esse desenho estrutura um pouco melhor isso, mostrando o folículo tireoidiano composto pelas células epiteliais cuboides, que a gente chama de tireócitos. Dentro nós temos o coloide, irrigando todo esse material, fornecendo sangue, fornecendo oxigênio, fornecendo iodo, fornecendo nutrientes. Nós temos os vasos sanguíneos que passam nutrindo esse tecido. Tá? Essa figura demonstra, de maneira resumida, o mecanismo de liberação de hormônios tireoidianos. Na verdade, o mecanismo de produção desses hormônios. Certo? Então, os hormônios T3 e T4 são o que a gente chama de iodotironinas. Esses hormônios, eles são derivados da molécula de tirosina, do aminoácido tirosina, e também contém iodo. Tá? Então, o iodo ele é necessário para a produção dos hormônios tireoidianos. O iodo
que foi captado do sangue para o tecido, ele penetra através de transportadores específicos no tireócito, e ele, por uma bomba específica chamada pendrina, ele é jogado no coloide dentro do folículo tireoidiano. Então, esse mecanismo faz com que o coloide tireoidiano esteja rico em iodo. Paralelamente a isso, a célula tireoidiana produz uma proteína chamada de tireoglobulina, que é uma proteína rica em tirosina. Essa proteína, produzida encapsulada pelo complexo, produzida, né, pelo DNA da célula, pelo retículo endoplasmático e encapsulada pelo complexo de Golgi, é jogada no coloide tireoidiano e lá ela vai entrar em contato com o iodo. Uma vez em contato, elas são unidas por uma enzima chamada de tireoperoxidase, que tem a função de conjugar a tireoglobulina. Na verdade, os aminoácidos tirosina que estão ligados na tireoglobulina a moléculas de iodo, formando o MIT, ou MIT, que é a monoiodotirosina, e a diiodotirosina, ou seja, uma molécula de tirosina ligada a um átomo de iodo e a 2 átomos de iodo. A junção de MIT e DIT é o que produz os hormônios T3 e T4. No próximo slide eu vou mostrar como. Tá? Então, essa primeira enzima é importante para isso, chamada de tireoperoxidase, tá? Também chamada de enzima microsomal. Tá? Então, alguns laboratórios antigos chamam essa enzima de microsomal. E, uma vez produzido esse complexo tireoglobulina com os hormônios, tá aqui o T3 e o T4 produzido, eles vão ser captados mais uma vez por essa proteína chamada de megalina, vão sofrer uma fusão com os lisossomos da célula e liberar os hormônios T3 e T4 que atravessam e conseguem sair do tireócito e cair na corrente sanguínea. Então, esse mecanismo aqui, ele resume um pouco sobre como acontece a produção do hormônio tireoidiano. Como eu falei, a tirosina, ela sofre a ligação de um ou dois átomos de iodo, certo? E aí ele vai receber o nome de monoiodotirosina e diiodotirosina. Essas duas substâncias não têm função hormonal, mas elas vão se conjugar formando o T3, uma molécula de monoiodotirosina, com uma outra de diiodotirosina, somando 3 átomos de iodo, a gente chama de triiodotironina, e duas moléculas de diiodotirosina formam a tiroxina, que contém 4 átomos de iodo. Então, a figura aqui ao lado demonstra um pouco melhor essas reações, mostrando que vai sofrer a ligação, né, a tirosina vai sofrer essa ligação com os átomos de iodo, formando monoiodotirosina ou diiodotirosina, e que essas duas moléculas vão se unir em T3 e T4. Tá? É importante chamar a atenção que, de acordo com a ordem que essas moléculas se ligarem, podem ser formadas 3 moléculas diferentes. Então, aqui nós temos a tirosina sem estar iodada, e aqui nós temos a tiroxina, contendo 4 átomos de iodo, né, diiodotirosina e diiodotirosina. Aqui, em seguida, nós temos o T3, tá? Desculpa, tá escrito errado aqui. O T3, a triiodotironina, que contém nesse lado mais próximo do grupo aminoácido, né, do carbono quiral, nós temos 2 átomos de iodo. E que aqui do lado é o oposto, mais próximo do carbono quiral, nós temos apenas 1 átomo de iodo. Essas duas moléculas, apesar de serem isômeras, elas não são idênticas, né? E elas são moléculas diferentes. Essa molécula aqui é o que a gente chama de T3, triiodotironina, e aqui é
o que a gente chama de T3 reverso, porque a ordem da localização dos iodos está trocada em relação ao T3. É importante, essa molécula de T3, ela não apresenta atividade biológica importante. Então, e quando ela é produzida, ela não vai fazer efeito biológico nenhum. Então, a gente, para fins de diagnóstico laboratorial, a gente desconsidera esse hormônio, essa molécula. Então, uma vez produzidos, os hormônios tireoidianos são armazenados em gotículas nos tireócitos ligados à tireoglobulina. Uma molécula de tireoglobulina é capaz de armazenar aproximadamente 30 moléculas de T4 e algumas poucas de T3. E quem estimula a liberação desses hormônios é o hormônio tireoestimulante, que pertence ao eixo hipotálamo-hipofisário. Então, o eixo hipotálamo-hipofisário é aquele eixo hormonal que controla uma série de hormônios que nós temos. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre ele, né? E a nossa adenohipófise, ou hipófise anterior, ela é responsável pela produção do hormônio tireoestimulante. O objetivo desse hormônio é, como o próprio nome diz, estimular a liberação de T3 e T4. Uma vez liberadas, esses dois hormônios, eles devem ser transportados na corrente sanguínea. Entretanto, eles não apresentam uma alta solubilidade em água, precisando então ser transportados em proteínas específicas de transporte. Nós temos que cerca de 0,03% de todo o T4 produzido e liberado é transportado livre. O restante inteiro é transportado por meio da proteína de transporte, de alguma proteína de transporte. E 0,3% do T3 total produzido consegue ser transportado livre. Então a gente vê que uma grande parte desse hormônio está ligado à proteína plasmática. Vale recordar que a fração de hormônio ou de ligante que está imediatamente disponível para atravessar as membranas e chegar até os tecidos é a fração livre. Portanto, apenas esse percentual de hormônio aqui é diretamente responsável pelo efeito biológico observado por esses hormônios. Tá? O restante fica em uma fração de reserva no plasma, aguardando que esse equilíbrio seja deslocado. E quais proteínas fazem esse transporte? Algumas, tá? Primeiro, a albumina, transditerrina, e existe uma proteína específica para isso, chamada de TBG ou TGB, que é globulina ligadora de tireotropinas ou de hormônios tireoidianos. Tá certo? Uma vez que essas substâncias têm uma alta taxa de ligação a essas proteínas, é importante dizer que quando a concentração dessas proteínas se altera por algum motivo, a fração de hormônio livre vai se alterar e, consequentemente, o efeito biológico pode ser imprevisível em comparação ao efeito esperado pela quantidade de hormônios total. Então, é sempre importante que quando eu avalio função tireoidiana, eu leve em consideração a quantidade livre desses hormônios, principalmente do hormônio T4. Tá? Aqui, essa tabela demonstra algumas condições que podem alterar esse equilíbrio de ligação entre as proteínas plasmáticas e os hormônios. Alguns exemplos são exemplos de condições que aumentam as concentrações plasmáticas da globulina ligadora de hormônios tireoidianos, como, por exemplo, gestação, período neonatal, estrogênio, alguns fármacos, metadona, 5-fluoruracil, tamoxifeno. Nesse caso aqui, se a concentração da proteína aumenta, a concentração de hormônio livre diminui. Então, o efeito biológico do hormônio vai ser inferior ao esperado. Na coluna do meio, a gente mostra condições que reduzem os níveis de globulina ligadora de hormônios tireoidianos. A doença de Graves, que a gente vai já falar sobre ela, insuficiência hepática, síndrome nefrótica, esteroides anabolizantes,
Então, essas condições diminuem as concentrações plasmáticas dessas proteínas. Dessa forma, o percentual de hormônio livre aumenta. E esse aumento faz com que o efeito biológico desses hormônios, consequentemente, aumente e o risco de tireotoxicose, que é a toxicidade desses hormônios por excesso, aconteça. Tá? Ainda assim, existem alguns fármacos que causam inibição da ligação dos hormônios à globulina, como, por exemplo, salicilatos, furosemida, fenitoína. Esses fármacos, eles têm também uma alta taxa de ligação e esses fármacos, eles competem com o hormônio pela ligação à proteína de transporte. Dependendo da condição, esses fármacos vão se ligar à proteína de transporte e vão deslocar o hormônio, fazendo com que ele esteja em maior quantidade livre e também aumentando os seus efeitos biológicos. E que efeitos são esses? Aqui está mostrando um pouco sobre como eles agem. Os hormônios tireoidianos são reguladores gênicos, então eles estimulam o DNA da célula a produzir proteínas, fazendo no final com que todas as nossas células respondam com aumento do seu metabolismo basal, certo? Organicamente falando, isso vai causar aumento do débito cardíaco, aumento da ventilação, aumento da ingestão de alimentos, da mobilização de carboidratos, proteínas e gorduras, aumento da produção de CO2, aumento da ureia. Então, várias condições que são relacionadas ao aumento do metabolismo tecidual. Então, a gente já consegue daqui observar, ou pelo menos imaginar, o que é que acontece nos distúrbios em que há aumento de hormônio e diminuição de hormônio. Então, uma vez que esse hormônio ele é um estimulante de metabolismo, o excesso de hormônio tireoidiano vai causar excesso dessa resposta metabólica. E a redução, a deficiência desses hormônios vai causar diminuição excessiva do metabolismo basal. Então, de qualquer forma, é importante que esses hormônios estejam em equilíbrio para que haja uma homeostase correta. Certo? Ações periféricas, mais uma vez, aumento da frequência e da força cardíaca, aumento do metabolismo basal, aumento da frequência respiratória, regulação da produção e armazenamento de energia no músculo esquelético, aumento da atividade do sistema nervoso autônomo simpático, crescimento e maturação corporal, calcificação e crescimento ósseo no feto, velocidade e ritmo de desenvolvimento do sistema nervoso central, aumenta vivacidade, estado de alerta, resposta a estímulos, regula a função ovariana e testicular e interfere na ação de outros hormônios adeno-hipofisários. Vamos agora para a segunda parte, em que a gente vai falar sobre a regulação da liberação desses hormônios. Como a gente falou, o eixo hipotálamo-hipofisário é responsável pela liberação, pelo controle, pela regulação da liberação desses hormônios. Vamos recordar que o hipotálamo e a hipófise são duas estruturas que se localizam na base do encéfalo e que são importantes para a regulação hormonal. Uma vez que o hipotálamo é um órgão misto, tanto é um órgão que faz parte do sistema nervoso quanto do sistema endócrino, ele consegue fazer essa inter-relação entre resposta neuronal e liberação de hormônios. Tá? E a hipófise, por sua vez, é essa glândula que está associada ao hipotálamo e que ela tem função unicamente endócrina e que ela consegue captar estímulos do hipotálamo e consegue responder com liberação de hormônios que vão regular a função celular e a função de outros hormônios. Tá? Mais uma vez mostrando, a glândula hipofisária, ela tem essas duas estruturas, tá? Ela tem o que a gente chama de hipófise anterior ou adenohipófise e hipófise posterior, chamada de neurohipófise, e elas estão ligadas pelo infundíbulo ao hipotálamo. O hipotálamo pode estimular a hipófise por dois tipos de estímulos diferentes. Ele estimula a adenohipófise por meio da liberação de alguns hormônios,
e ele estimula a neurohipófise por meio de neurônios. Então ele estimula de duas formas diferentes a glândula hipofisária. Nós temos aqui mais uma vez mostrando a glândula hipofisária com seus dois lóbulos, né? A adenohipófise desenhada em vermelho e em amarelo a neurohipófise. E mostrando aqui que a adenohipófise é responsável pela liberação de 6 hormônios: prolactina, os hormônios gonadotróficos FSH e LH, o TSH, que é o que a gente está trabalhando hoje, o hormônio adrenocorticotrófico, também chamado de ACTH, e o hormônio somatotrófico, chamado de hormônio do crescimento, ou GH. E a neurohipófise, quando estimulada, produz 2 hormônios diferentes, a ocitocina e o hormônio antidiurético. Tá? Então, hoje a gente está trabalhando o hormônio, a função tireoidiana, então a gente está estudando como a adenohipófise libera TSH. Então, mais uma vez falando, ele libera esses 8 hormônios, sendo 6 hormônios liberados pela adenohipófise e 2 hormônios liberados pela neurohipófise. Essa tabela mostra, e aí eu vou dar um pouquinho para vocês, quem quiser ler com calma tudo, pode só dar um print nesse slide ou dar um pause. Mas o que a gente está estudando aqui é a relação entre os hormônios liberados pelo hipotálamo que vão agir na adenohipófise. E aqui, especificamente, a gente está trabalhando com a função tireoidiana. Então, se a gente olhar para essa linha aqui, ele vai mostrar que o hipotálamo é responsável pela produção do hormônio liberador de tireotropina, chamado de TRH. Quando ele é liberado, ele age sobre a adenohipófise, estimulando a liberação de TSH, que quando é liberado, o TSH age sobre a tireoide, estimulando a liberação dos hormônios T3 e T4. Então a gente está vendo aqui um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, tireoidiana. Esse eixo ele tem que estar sob controle para que a concentração plasmática dos hormônios esteja dentro da concentração adequada. Então, mostrando aqui que o hipotálamo estimula a liberação do hormônio liberador. Ele na verdade... Então, mostrando aqui que o hipotálamo libera esse hormônio chamado de hormônio liberador do TSH, né, chamado de TRH. E uma vez liberado, ele vai estimular a hipófise a produzir TSH. O TSH age sobre a hipófise. O TSH age sobre a tireoide, estimulando a liberação de T3 e T4, que vão causar aumento do metabolismo. Então, essa é a regulação básica. E, uma vez liberados, T3 e T4 vão regular a liberação tanto do TRH, esse de cima, quanto do TSH, por um mecanismo que a gente chama de feedback negativo. Esse mecanismo, ele é o mecanismo em que quando a concentração dos hormônios tireoidianos aumenta, esses 2 hormônios vão agir em receptores específicos lá no hipotálamo e na hipófise e vão inibir a liberação do TRH e do TSH. Quando a concentração desses 2 hormônios diminui, a produção de T3 e T4 também diminui. E, consequentemente, essa inibição diminui. Então, ele fica nesse ciclo de estímulo e feedback negativo. Estímulo e feedback negativo. Dessa forma, a concentração desses hormônios fica sob controle no organismo humano. Tá? Então, é importante que a gente compreenda essa relação de que a quantidade, na maioria das vezes, na normalidade, a concentração sanguínea de hormônios tireoidianos é inversamente proporcional à concentração sanguínea de TSH. Então, quando o TSH aumenta, ele vai estimular T3 e T4, que vai, consequentemente, inibir a sua produção. Então, quando a gente colhe uma amostra biológica de um paciente, quando o resultado de TSH está alterado, aumentado,
é esperado que a gente observe resultado de T3 e T4 reduzido. E quando a concentração de TSH está reduzido, é esperado que a gente encontre concentração de T3 e T4 aumentado. Isso sempre vai acontecer? Não. Tá? Isso nem sempre vai acontecer. A gente vai já ver por quê. Mas a lógica é que a gente observe que isso vai acontecer. Ok. Vamos para os marcadores laboratoriais. Já que a gente já entendeu como é que isso funciona, vamos para os marcadores laboratoriais. Então, nós temos aqui 6 marcadores laboratoriais principais, mas que nós vamos conseguir resolver uma boa parte dos casos usando apenas 2. E eu vou mostrar para vocês quais, certo? Então vamos lá. Primeiro é o hormônio tireoestimulante, que é o TSH, e aqui tem o valor de referência dele. Ele é extremamente importante. Em seguida nós temos o hormônio T4 total, ou seja, essa dosagem determina tanto a quantidade que está livre, quanto a quantidade que está ligada à proteína plasmática. Aqui embaixo nós temos a tiroxina livre, né, que é o T4 livre, que representa apenas a fração de hormônio que está disponível para fazer efeito biológico. E aqui está o valor de referência dele. Perceba como esse valor é bem mais baixo. Aqui está em micrograma por decilitro, aqui está em nanograma por decilitro, né, representando o 0,03% de hormônio livre. Nós temos ainda a dosagem de T3, também total e também livre. A dosagem de tireoglobulina e tem mais, tá? Não são só esses 6. Nós temos também a dosagem de anticorpos. Anticorpos que vão avaliar doenças tireoidianas autoimunes. Então, a gente tem aqui o anti-tireoperoxidase. Lembra que eu falei que a gente chamava lá de microsomal? Né? Mas hoje em dia a gente chama de anti-TPO ou anti-tireoperoxidase. Os anticorpos anti-tireoglobulina e os anticorpos antirreceptor de TSH. E os anticorpos antirreceptores de TSH. Então, vocês estão vendo aqui os valores de referência. Deixa eu voltar um slide só para mostrar para vocês. Eu disse que a gente normalmente consegue fechar um diagnóstico de função tireoidiana somente com 2 hormônios. E é verdade. Quando a gente investiga TSH e T4 livre, a gente está avaliando a função tireoidiana já com bastante segurança. Vamos entender por quê. A tiroxina, o T4, é o hormônio que é produzido em maior quantidade na tireoide. Consequentemente, ele vai medir a quantidade de hormônio produzido, a capacidade da glândula tireoidiana de produzir hormônios. Por que a gente não faz isso com o T3? Porque o T3 ele é produzido em menor quantidade e, além disso, uma boa parte do T4 que é produzido chega no tecido e é transformado em T3. Ou seja, quando eu colho uma amostra de um paciente e doso T3, aquela quantidade sanguínea pode representar a produção que a glândula tireoide realizou e também uma parte do T4 que foi convertido no tecido em T3. Então, essa dosagem de hormônio, T3, tanto total quanto livre, se torna menos eficiente no diagnóstico tireoidiano. Tá certo? Então, a tiroxina, ela é o hormônio mais produzido em quantidade. Então, ele é o que avalia a produção de hormônios por essa glândula. E a fração livre é a responsável pelo efeito biológico. Então, a melhor condição em que a gente avalia função tireoidiana ou status tireoidiano é pela dosagem de TSH e T4 livre. Importante, o fluxograma, a gente vai já ver um fluxograma de diagnóstico que ele leva em consideração inicialmente o TSH. Mesmo que a gente esteja avaliando tireoide, mas é mais importante o valor de TSH, que é o hormônio hipofisário, do que o T4 livre propriamente dito. Por quê? Porque o TSH é um hormônio que é rapidamente liberado pela hipófise.
E dessa forma, ele é um hormônio que consegue perceber rapidamente as variações dos hormônios tireoidianos. Enquanto que, uma vez que o T4 está nesse equilíbrio com as proteínas plasmáticas e ele é liberado um pouco mais lento, ele demora mais a responder a estímulos. Tá certo? Dessa forma, a gente diagnostica hipertireoidismo, hipotireoidismo baseado no TSH. E o T4 livre, ele complementa isso. Professor, já que eu consigo fazer esse diagnóstico só com TSH e T4 livre, para que existem os outros exames? E aí a gente entra para as causas das doenças tireoidianas. Então, os outros exames, os anticorpos, a tireoglobulina, o hormônio T3, eles servem para que a gente investigue um pouco melhor a fisiopatologia da doença tireoidiana do paciente. Mas para triagem de pacientes, a gente deve levar em consideração TSH principalmente e T4 livre, ok? E aí a gente vai para os dois distúrbios principais que a gente está trabalhando aqui, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Vamos lá para o nosso fluxograma de diagnóstico. Antes da gente falar sobre a doença propriamente dita, deixa eu mostrar para vocês esse fluxograma. Ele começa na bolinha verde, no canto superior esquerdo, e ele mostra como deve funcionar, como normalmente funciona, a interpretação médica de um exame de função tireoidiana. Então, o médico solicita dosagem de TSH. E o TSH, como eu falei para vocês, é o principal hormônio para a triagem tireoidiana. O resultado do TSH pode dar normal, aumentado ou reduzido. Se o TSH der o normal, o paciente já é considerado eutireoidiano, ou seja, tireoide normal. Caso ele seja de fator de risco, recomenda-se que seja repetido com 6 meses a dosagem de TSH. Se o resultado de TSH der aumentado, aí o médico solicita ou já solicitado analisa a dosagem de T4 livre. E com o resultado de T4 livre, ele pode dar normal, reduzido ou aumentado. Se o resultado de T4 livre der reduzido, é o quadro mais clássico, não é isso? TSH aumentado, T4 livre reduzido. Então, se o T4 livre está reduzido e o TSH está aumentado, o paciente tem um hipotireoidismo, que a gente chama de hipotireoidismo clínico ou aparente. A gente chama assim porque tanto o TSH deu alterado, quanto o T4 livre também deu alterado. Mas, em muitos casos, o TSH do paciente vai estar aumentado, mas o T4 livre do paciente vai estar normal. Por que isso pode acontecer? Porque o paciente, como eu falei para vocês, o hormônio tireoidiano ele demora mais para responder às alterações, aos seus estímulos. Então, pode acontecer de o TSH estar aumentado e o T4 livre ainda está normal. Então, a gente só pelo TSH já está aumentado, a gente já considera que o paciente tem um hipotireoidismo, mesmo que o T4 livre esteja normal. Mas a gente chama esse hipotireoidismo de hipotireoidismo subclínico. O médico pode, dependendo do paciente, iniciar o tratamento já aqui e acompanhar pela dosagem de TSH, ou ele pode aguardar, dependendo do paciente, ele pode aguardar para uma nova coleta de sangue para avaliar se o hormônio vai permanecer alterado e se o T4 livre vai reduzir, tá? A última opção aqui no hipotireoidismo, que na verdade não é mais hipotireoidismo, é com TSH aumentado, mas T4 livre também aumentado. Parece estranho, não parece os dois hormônios estarem aumentados? Pronto. E aí existe alguns motivos que podem acontecer isso. Um deles é o que a gente chama de hipertireoidismo central, que é uma condição em que a glândula hipofisária está sendo continuamente estimulada a produzir TSH.
Uma vez estimulada a produzir TSH, ela vai liberando TSH, liberando e, consequentemente, estimulando o T4 livre. E ela não consegue perceber o feedback negativo, ou ela não responde a esse feedback negativo que a dosagem de T4 livre ou de qualquer outro hormônio deveria estar causando. Certo? Um outro motivo para isso são tumores produtores de TSH. Então, tumores hipofisários que produzem TSH, que vão estar continuamente estimulando a tireoide a produzir T4 livre. Então, a gente já viu o que fazer, como interpretar quando o resultado de TSH está normal e quando o resultado de TSH está aumentado. Quando o resultado de TSH é diminuído, a gente também vai para a dosagem de T4 livre. Certo? E a dosagem de T4 livre também pode dar normal, aumentada ou diminuída. Então, o T4 livre estando normal, da mesma forma, TSH diminuído indica hipertireoidismo. Então, se o T4 livre estiver normal, é o que a gente chama de hipertireoidismo subclínico. Quando a gente vem aqui para o T4 livre aumentado, aí é o quadro mais clássico. TSH reduzido, T4 livre aumentado. Então a gente tem um hipertireoidismo clínico ou hipertireoidismo aparente. Mais uma vez, nesses dois casos aqui eu tenho hipertireoidismo. Então o médico pode decidir iniciar tratamento ou acompanhar a função tireoidiana do paciente. Certo? Por fim, nós temos a possibilidade de o hormônio tireoidiano estar reduzido, que é um quadro também menos comum. E aqui sim é um quadro bem menos comum, que é chamado de hipotireoidismo central, que é quando a glândula hipofisária não consegue produzir TSH, mesmo na ausência de T4 livre circulante. Tá? É um quadro bem mais raro, mas também pode acontecer. Então a gente viu aqui com esse fluxograma que a gente consegue, somente com esses hormônios, TSH e T4 livre, chegar a uma proximidade de diagnóstico. E os demais hormônios, são usados como acessórios, como auxiliares nesse diagnóstico. Por exemplo, a doença tireoidiana mais comum é o hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo pode acontecer por vários motivos. Pode acontecer por deficiência de iodo, pode acontecer também por doenças autoimunes, por exemplo. E quando a tireoidite, né, a doença tireoidiana, for causada por doença autoimune, é muito comum que os anticorpos estejam alterados, especialmente o anti-TPO e o anti-tiroglobulina, que é o anti-TG. Então, esses dois hormônios, esses dois anticorpos são usados para confirmar doença tireoidiana autoimune, como a tireoidite de Hashimoto. Certo? Mais o antitiroglobulina, o valor preditivo positivo dele é maior, ou seja, ele é mais confiável do que o anti-TG. O antirreceptor de TSH, que é o que a gente chama de anti-TSHR, ele é utilizado para diagnóstico da doença de Graves, que é um tipo de hipertireoidismo, certo? E a tiroglobulina, a própria tiroglobulina, é utilizada para acompanhamento pós-cirúrgico do câncer de tireoide. Vamos lá. Então, o hipertireoidismo, ele é uma doença caracterizada pela produção e liberação excessiva de T3 e T4, e esse acúmulo é chamado de tireotoxicose ou tirotoxicose, causando aumento do metabolismo basal. Algumas causas: hiperplasia difusa da tireoide, bócio multinodular hiperfuncionante, adenoma hiperfuncionante de tireoide, excesso de iodo, adenoma de TSH na hipófise, doença de Graves e câncer tireoidiano. Vamos falar sobre a doença de Graves, que é uma doença importante. Na doença de Graves, o que é que acontece? Normalmente,
o TSH estimularia a glândula tireoide a produzir T3 e T4, como é mostrado na figura do lado esquerdo. O que é que acontece? Na doença de Graves, o indivíduo começa a produzir um autoanticorpo, que é exatamente o anti-TSHR. É um anticorpo anti-receptor de TSH. E ele vai agir diretamente sobre o receptor de TSH no tireócito e vai estimular a produção de T3 e T4 continuamente. Então, na maioria das vezes, esse anti-TSHR ele é um anticorpo estimulante, tá? Então, ele estimula a produção de T3 e T4. E, consequentemente, esse exame ele é bastante usado para confirmação do diagnóstico de hipertireoidismo por doença de Graves, tá? Um outro motivo pelo qual o paciente pode ter um hipertireoidismo é o câncer tireoidiano, que aí o tratamento ele é cirúrgico e normalmente por radioiodoterapia. E existe um marcador laboratorial que a gente usa para avaliar sucesso da remoção cirúrgica. Esse marcador é a tireoglobulina. Como eu falei para vocês lá no início da aula, a tireoglobulina é um antígeno, é uma proteína produzida especificamente no tecido tireoidiano. Ou seja, quando ocorre remoção cirúrgica dessa glândula, essa quantidade de proteína deve zerar, deve ir bem próximo de zero. E aí um marcador laboratorial do sucesso da cirurgia é a dosagem de tireoglobulina. Ela deve estar o mais próximo de zero, ela deve estar indetectável em algumas horas após a cirurgia tireoidiana. Se isso não acontecer, isso indica falha no processo cirúrgico ou indica que o tumor estava localizado em outros lugares não previstos. E indica necessidade imediata de tratamento com radioterapia para evitar a recidiva do câncer. Ok? Independente da causa do hipertireoidismo, os sintomas e manifestações clínicas são essas: aumento do trabalho cardíaco, taquicardia, palpitações, cardiomegalia, arritmias, aumentando consideravelmente o risco cardiovascular, tremores, hiperatividade cerebral, inconstância emocional, ansiedade, dificuldade de concentração, insônia, fraqueza muscular, perda de massa muscular, olhar fixo e arregalado, movimento lento da pálpebra superior, hipermotilidade gastrointestinal e diarreia, reabsorção óssea, risco de osteoporose. Então, independente da causa, isso é o que vai acontecer com o paciente com hipertireoidismo e, consequentemente, deve ser tratado. Tratamento para isso, fármacos antitireoidianos. Já o hipotireoidismo, ele é causado por algum desarranjo estrutural ou funcional que provoque redução da produção de hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo é a doença tireoidiana mais comum e 0,3% da população tem hipotireoidismo aparente ou clínico, ou seja, TSH aumentado, T4 livre diminuído, e 4% da população tem hipotireoidismo subclínico, ou seja, TSH alterado, aumentado e T4 livre normal. É mais comum em pacientes idosos e também em mulheres, tá? E além disso, gente, é muito comum que o hipertireoidismo normalmente seja uma condição transitória para o hipo. Ou seja, em alguns casos, o paciente chega ao hospital, à clínica, ao médico, ao laboratório com o caso de hipertireoidismo, TSH reduzido, T4 livre aumentado ou normal. E meses depois, o quadro inverte. Ele passa para um quadro de hipotireoidismo. Isso é comum de acontecer porque indica que está havendo destruição imune das células tireoidianas e, consequentemente, está tendo liberado em grande quantidade aquele hormônio armazenado. Então, é um processo de evolução do quadro do hipotireoidismo. Tá? De que formas elas podem aparecer? Podem ser primárias ou secundárias. O hipotireoidismo primário acontece por mutações genéticas, por uma síndrome chamada de síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano, cirurgia, terapia com radioiodo e radiação externa,
deficiência de iodo, hipotireoidismo autoimune, que é o mais importante de todos, chamado de tireoidite de Hashimoto, e alguns fármacos também que reduzem a função tireoidiana. E secundárias, a gente tem a falência hipofisária e a falência hipotalâmica, que no caso a segunda é mais rara. Mas que, na verdade, o que está diferenciando isso é, nas causas primárias, o que está sendo lesionado é o próprio tecido tireoidiano. E nas causas secundárias é a hipófise ou o hipotálamo. E eu falei para vocês que a mais comum de todas é o hipotireoidismo, e dentro do hipotireoidismo, o mais comum da nossa população é a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, ela é uma destruição autoimune da tireoide e o paciente começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos são principalmente o anti-TPO e o anti-TG. E ele pode se manifestar como um hipotireoidismo subclínico, em que eu tenho TSH aumentado, T4 livre normal, ou um tireoidismo aparente, em que eu tenho TSH aumentado e T4 livre reduzido. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem a dosagem desses anticorpos para confirmação de tireoidite de Hashimoto. O valor preditivo desses anticorpos, principalmente do anti-TPO, é bastante alto, o que mostra que a maior parte dos pacientes que têm a tireoidite de Hashimoto vai ser positiva para anti-TPO e anti-TG, ok? E o hipertireoidismo, ele aparece, tem várias apresentações clínicas, além da tireoidite de Hashimoto, como também o cretinismo, que acontece por deficiência de iodo no feto ou na gestante, né, ou no bebê. E a deficiência de iodo causa deficiência de produção de T3 e T4, causando prejuízo no desenvolvimento do sistema esquelético e do sistema nervoso central e retardo mental. E também tireoidites. Gente, é importante falar das doenças tireoidianas da gestação. É muito comum que a paciente tenha hiper ou hipotireoidismo durante a gestação. Isso acontece porque o beta-HCG, o hormônio produzido pela placenta, ele tem similaridade estrutural com o TSH, o que faz com que ele vá estimular a produção de T3 e T4. Isso pode provocar inicialmente um hipertireoidismo, mas esse excesso de estímulo pode provocar uma resposta autoimune e uma tireoidite de Hashimoto na gestante. Então, é possível que a gestante, no início da gestação, tenha um quadro de hipertireoidismo, clínico ou subclínico, e que ela evolua para um hipotireoidismo no final da gestação, ou até mesmo após o bebê nascer. Então, existem vários casos de mãezinhas que, depois que o neném nasce, precisam fazer reposição com hormônio tireoidiano para o resto da vida, por conta que, durante a gestação, houve esse desbalanço hormonal. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aí eu tenho algumas formas de contato. Eu tenho um site chamado www.cursosproframon.com.br, que lá eu divulgo alguns cursos que, vez ou outra, eu estou oferecendo. E também você pode acompanhar pelo Instagram ou pelo Facebook. E caso tenha alguma dúvida, eu estou mais que aberto para receber qualquer questionamento. Tá bom? Beijo, obrigado e bons estudos!